Boa noite a todos e a todas que estiverem nos assistindo agora. Transmissão pela página do Grupo Espírita Leão Denis de Uberlândia. Hoje nós temos esse convidado que é praticamente da nossa casa aí, né? Ele é 99% da nossa casa e 1% de Tupaciguara e Uberlândia. O Wellington Melo, nosso grande amigo e irmão de todas as horas. Eu acho que cabe primeiro aqui eu fazer as vezes representando o grupo para te agradecer por todos os momentos que você nos deu aí o suporte, que esteve presente em várias atividades, né, não só nas exposições, e principalmente pela amizade, né, porque é o mais importante que nós estejamos aí próximos, unidos, trocando essa ideia aí boa que a gente gosta de trocar e conversar sempre, né, Wellington? Sim. Mas então, o tema de hoje eu vou apresentá-lo já, que é Família, Berço da Humanidade. Nosso expositor é o Wellington Melo. Então, a palavra é sua, meu irmão, fica à vontade, que a casa, a página e a palavra é toda sua hoje. Ô, Tarso, muito obrigado pela generosidade, pela amizade, viu? Eu tenho uma ternura pelo Gelde, por toda a equipe, e um carinho, um respeito por você, companheiro. Tenho muita alegria nesses bate-papos. Nossa, aliás, estou sentindo falta, viu? Sentindo muita falta. Me recordo, aliás, a gente precisa de providenciar, tão logo o isolamento termine, quem sabe a gente não volta lá para a fazenda em Tupaciguara, em Tarso, com um No, churrasquinho daqui debaixo da mangueira, conversando de doutrina espírita. Pensa que bênção. tudo de bom, né? Tudo. Mas boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos que nos acompanham. É uma alegria imensa que nos reencontrarmos, ainda que fisicamente, e só fisicamente, distantes uns dos outros, mas é uma alegria estarmos juntos para refletirmos em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós gostaríamos de, primeiramente, convidar a todos para que fiquem à vontade para endereçar perguntas. O Tarso falou assim, Wellington, pode falar com o pessoal para mandar pergunta. As que você não conseguir, eu as respondo a todas. Então, agora andamos tranquilo. Vamos mandar pergunta, gente. Mas a gente gosta muito dessa forma de interação. Enviem questionamentos, enviem perguntas. É claro que, de repente, a gente não tem todas as respostas, mas as que nós não tivermos, a gente retorna posteriormente, a gente busca nas fontes, a gente consulta o William Jacob, esse sim tem resposta demais. Gustavo, Quincas, né, Tarso? Mas vamos lá. A proposta de reflexão é família, berço da humanidade. Vamos começar a respeito dessa brincadeira que nós fizemos com o tema, né? Berço da humanidade. E eu fui buscar a definição técnica no dicionário de berço para que possamos refletir. E olhem só, deixa eu ver se eu ajusto um pouco mais a câmera aqui para ficar melhorzinho um pouquinho. Pronto. Aqui eu tenho uns probleminhas de distanciamento, mas eu acho que deu para enquadrar. Berço é uma cama destinada a bebês, equipada com barras ou algum outro tipo de barreira para impedir que estes escapem delas e se machuquem. Isso é berço. É aquela caminha, aquele recipiente que tem como função receber esse espírito que se vincula, que concretiza, consolida a sua reencarnação num corpinho ainda tenro, frágil. Essa é a proposta do berço. Receber esse espírito que vincula-se agora a um novo corpo.
É a primeira moradia física, né, do espírito que chega do plano espiritual. Interessante que lá no dicionário nós encontramos isso, olha, e ela é constituída de barras para impedir que ele se desloque, como ele não está ainda completamente assenhoreado da sua capacidade de discernir, de se movimentar. Então, é preciso estabelecer essas proteções para que ele não sofra nenhum acidente. Achei essa definição, ela vai se encaixar perfeitamente com a nossa proposta de hoje. E todas as crianças são recebidas num ambiente assim, seja o berço de que forma for, mas todas as crianças passam por um tipo de berço, desde os mais singelos até aos mais luxuosos, né? Mas todos passamos por ele, isso é fato. E a família também não é diferente. Todos os espíritos chegam num ambiente familiar, seja essa família a biológica, seja um outro modelo de família, não importa. Mas o fato é que todos nós, quando chegamos ao plano físico, numa nova proposta reencarnatória, nós somos acolhidos por alguém para nos zelar, nos cuidar, nos direcionar ou redirecionar, nos educar. Essa é a proposta. E agora vamos entender conceitos de família. Olha o que diz André Luiz no livro Conduta Espírita, lá na lição Perante os Parentes. André Luiz diz assim: o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Cadinho redentor das almas endividadas. A humanidade é a nossa grande família. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. A família é esse berço que vai nos acolher para que, quando formos ao solo da vida, nós carregarmos conosco tudo que aprendemos no ambiente familiar, naquele berço da humanidade, e aí nós vamos, então, usar tudo que aprendemos para nos relacionarmos com a humanidade toda. Essa é a proposta da família. E agora vejam, André Luiz compara a família a um cadinho redentor das almas endividadas. E o que seria cadinho? Cadinho é um objeto no formato de um pote, ele não é tão grande, pelo menos esse que é usado pelos ourives, é um recipiente no formato de um pote e ele suporta altíssimas temperaturas sem afetar a sua estrutura para que derreta outros metais como o ouro, que é muito comum, como o ouro que está dentro dele. Agora vejamos. Cadinho ou crisol é um recipiente em forma de pote, normalmente com características refratárias, para não derreter, né? Claro. E ele resiste a temperaturas elevadas, no qual são fundidos materiais a altas temperaturas. Vocês sabem qual que é a temperatura? Em qual temperatura, melhor dizendo, que o ouro se derrete? Gente, 1064 graus. O cadinho suporta essa temperatura de 1064 graus, suporta até mais. O ouro só entra em ebulição, segundo as pesquisas, a partir de 2700 graus. Mas com 1064 graus, ele já derrete. E o cadinho tem a função de modelar, valorizar os metais que ele recebe. É com esse objeto que André Luiz compara a família. É esse objeto que vai ali
moldar os elementos contidos nele para que se valorizem. Agora, o negócio dentro dele ferve, vai a altíssimas temperaturas. Essa é a proposta do cadinho. Para a gente ter uma ideia, 1064 graus. Vocês sabem qual que é a temperatura normal do corpo humano antes do estado febril? 36,5, 37, 37,2. A partir daí já entra em estado febril e vai febre, enfim. 36,5, 37 graus é a temperatura do nosso corpo. E o cadinho suporta temperaturas bem superiores a 1000 graus. É interessante, a gente vai aprendendo a estudar as palavras que os benfeitores usam para a gente compreender perfeitamente o que estão querendo dizer. E é importante a gente compreender essa conceituação de família que os espíritos nos trazem. Nós vamos, no decorrer da nossa prosa, nós vamos compreender isso melhor, eu creio. Se não, vocês nos perguntem, se não ficar tudo muito claro, nos perguntem, nós vamos ter muita alegria de voltar e, de repente, nos esforçar um pouco mais para tornar tudo muito claro e acessível a todos que nos ouvem. Bom, agora vamos a definições, mais definições de família, eu diria. O Alberto Almeida tem uma definição que eu gosto muito, porque a proposta da reencarnação é uma só, evolução, melhoria. Ora provação, ora expiação, mas tudo compelindo para o progresso, sempre. E o Alberto Almeida coloca assim: efetivamente, a família é o espaço incomparável. Espaço incomparável para a apreciação de nossa jornada evolutiva. É uma definição do Alberto Almeida. Não tem nada que se compara à família para auxiliar-nos, espíritos, no nosso processo evolutivo. Agora, tem uma definição aqui que eu sou encantado com ela. Essa definição ela é atribuída ao Papa Francisco, e eu desconfio que esse moço só não assumiu que é espírita, mas vamos ouvir para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Tem toda uma conotação espírita inserida, intrínseca nessa definição, que é atribuída ao Papa Francisco. Já me questionei, inclusive, desculpe, já me questionei se eu não havia coletado a fonte dessa definição de forma indevida, mas só a encontro atribuída ao Papa Francisco. Olha o que diz. Família é um grupo de pessoas cheios de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a amar. Família é um conjunto de pessoas diferentes para aprender uma série de virtudes e, em resumo, a amar. Se é para aprender, significa que ainda não temos essas virtudes, ainda não trazemos a capacidade de amar, conforme nos propõe. Fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Atribuída ao Papa Francisco essa definição. E nós fomos lá no livro Consolador buscar a opinião de Emmanuel quanto à família. E lá na questão número 175,
quando lhe propõe o seguinte questionamento. Emmanuel, o Instituto da Família é organizado lá no plano espiritual antes de materializar-se, projetar-se na Terra? Ou seria essa família, eu costumo brincar muito quando a gente está assim de forma presencial, tem uma fila de espíritos por reencarnarem e de repente vai um rapaz com a sua namorada, vão para um motel e ela se engravida, aí um grita, opa, chegou minha vez. Será que seria assim? Olha o que nos responde Emmanuel. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real, aprender a amar, e definitiva, porque virtude ninguém perde. Então é definitiva. Todas as construções virtuosas são definitivas. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências, na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo. É aqui na família que algoz e vítima, credor e devedor vão se reencontrarem. E Emmanuel fala também que é o atrito que gera a luz, para aprenderem a amar, respeitar, estabelecer direitos e deveres, limites. É uma instituição abençoada, a família. Transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Interessante que a gente vai no Google, se a gente colocar assim, caso do menino João Hélio, salvo engano, eu fiz até uma anotação, acho que é de 2007, 7 de fevereiro de 2007. A gente vai encontrar na íntegra o relato que eu vou aqui só pincelar. Mas se a gente for lá, inclusive foi matéria do programa da Ana Maria Braga, João Hélio é aquele menino que em 2007, com 5 anos de idade, foi arrastado durante um assalto, ele ficou preso no cinto de segurança e a mãe não conseguiu retirá-lo do carro antes que o assaltante acelerasse e fugisse. Então ele foi arrastado pelas ruas do Rio até o seu desencarne. Mas ele vem depois, numa carta psicografada endereçada a seus pais, que é fácil de localizar aí na internet, ele vem dizendo assim que foi um soldado romano chamado Titus Aélius. E lá ele tinha um prazer enorme em atrelar à sua biga aqueles que ele invadia, os povos que ele invadia, conquistava, e ele os atrelava à biga e açoitava o cavalo. Então, ele e os seus pares se felicitavam enquanto aqueles corpos eram despedaçados. Então, ele fala que desencarnou em combate e permaneceu por muitos anos sofrendo as acusações conscienciais e, naturalmente, também as perseguições das suas vítimas. Mas ele diz que um dia arrependeu-se e pediu nova oportunidade a Deus. Ele queria reencarnar. E ele queria passar agora, num processo expiatório, que é o início da sua reparação, ele queria passar pelas dores que ele constrangeu tantas pessoas a passarem. E ele fala assim que ficou 300 anos em busca de alguém que aceitasse recebê-lo como filho, até que ele encontrou um casal. Entre aqueles espíritos que foram vitimados por ele.
Porque, gente, convenhamos, não é uma tarefa para qualquer mãe, qualquer pai. Assistir o desencarne de um filho arrastado, preso ao seu veículo que for assaltado. 300 anos. E um casal que foi vitimado por ele no passado, aceitou agora recebê-lo como filho. Estão percebendo a bondade de Deus que nos permite esse reencontro, esse entrelaçamento de almas? É o cadinho que André Luiz fala. É o abençoado cadinho redentor do ambiente familiar, nos proporcionando corrigenda, reparação, evolução, e aprendermos agora a transformarmos rivalidades, ódio, dissabor, mágoa, rancor, em amor, em convivência saudável, respeito, dignidade e virtudes. E para que não fique nenhuma dúvida quanto eu vou chamar assim a essa parte teórica, lá na questão de número 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, olha, os espíritos benfeitores, e se os laços de família se afrouxassem? Que consequência disso a sociedade sofreria? E os espíritos respondem assim, a recrudescência, o aumento do egoísmo. O aumento do egoísmo, o fortalecimento do egoísmo. E lá na questão 913, Kardec fala assim, mas de todos os vícios que assolam a humanidade, de todos, qual deles é o pior? E os espíritos respondem, o egoísmo. Já dissemos várias vezes, façam uma análise, um estudo e vão perceber que o egoísmo é a mãe e o pai de todos os demais vícios. Gente, equivale dizer então que se os vínculos familiares se dissolvessem, os vícios da humanidade inteira se ampliariam ao infinito. Seria a vigência do materialismo. Uma vida animal, instintiva, tão somente. Ao passo que é preciso compreendermos também que o fortalecimento dos vínculos familiares nos aproximam das virtudes, da humildade, da vida espiritual, de caráter elevado. Olhem a importância desse berço da humanidade que é a família. Está nas mãos da família, minhas irmãs e meus irmãos. A mudança, a melhoria de toda a humanidade está na família. E Emmanuel coloca, voltando um pouquinho no livro Consolador, na questão de número 108, onde a base mais elevada para os métodos da educação. Observemos que a pergunta dirigida a Emmanuel não foi com relação à instrução, com relação à educação. Eu sempre lembro de uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir, lá em Jataí. O título da palestra foi Campos de Concentração versus Educação do Espírito. E quem ministrou essa palestra foi uma pessoa muito digna, muito nobre, chamado Ipojucã, Goiás do Brasil. E ele fez uma comparação, campos de concentração versus educação do espírito, é o tema. E ele fez uma comparações, colocações importantíssimas que eu jamais esqueci e penso não vou esquecer. Ele falou assim, olha, nós vimos lá nos campos de concentração do nazismo, inúmeros engenheiros que foram instruídos para erguer edificações.
No entanto, deseducados prestavam-se a estudos para dinamitar pontes e prédios. Percebemos inúmeros médicos instruídos na arte de curar e salvar vidas, mas sem educação colaboravam no desenvolvimento de gás para câmeras mortíferas. Percebem a diferença de instrução com educação? E então perguntaram para Emmanuel onde a base mais elevada para os métodos de educação. E Emmanuel responde assim: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. As noções religiosas, com a exemplificação, não é ensino, é vivência, com a vivência dos mais altos deveres da vida, constituem a base da educação no ambiente familiar. É a vivência. E eu tenho um amigo lá em Patos de Minas, o nome dele é Gledson. O Gledson, ele é psicólogo forense. Um dia, conversando com o Gledson, ele me falou uma coisa muito interessante. Gledson Lobato. Falou assim: Wellington, eu tive a oportunidade, eu tive acesso a uma pesquisa que a psicologia realizou, onde concluíram que mais de 95% dos casos de delinquência juvenil têm bases em histórico de famílias desajustadas. Nós não estamos aqui avaliando nível socioeconômico, nada disso. Desajustes morais, independente dos níveis socioeconômicos que envolvam todos os membros da família. 95% dos casos de delinquência juvenil são embasados em históricos de desajustes de família. Então, é a comprovação de tudo que nós estamos lendo e refletindo. É o histórico disso tudo na prática. É forçoso entendermos que, então, se ajustarmos a família, nós vamos estar tratando a causa de inúmeros problemas que assolam a humanidade. Inúmeros. Daí a família ser realmente o berço da humanidade. E é interessante a gente ter esse nível de entendimento a respeito dos propósitos de família. E, gente, os padrões estruturais das famílias vêm mudando, mas a finalidade intrínseca da família, essa permanece. Independente da forma que a família vem se estruturando na atualidade, a finalidade continua sendo a mesma. Não muda nada. Esse é o propósito do ambiente da família. Nada muda. O propósito não. A estrutura vem mudando. Mas o propósito permanece o mesmo. Auxiliar os espíritos na sua jornada evolutiva. E nós só vamos conseguir isso através da educação. E educação envolve valores morais. Envolve noções religiosas. Não vamos conseguir educar espíritos sem os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita nos ensina que Jesus não é tão somente uma proposta religiosa. Jesus é modelo e guia da humanidade. Os seus ensinamentos não fazem parte tão somente de um compêndio para ser lido, estudado, reverenciado nos templos religiosos. Jesus veio para combater os templos de pedra e
combater não, mas Jesus veio para erguer o reino de Deus no altar íntimo das criaturas de Deus. Somos nós. No coração e na mente dos homens. Essa é a proposta. E eu perguntaria aqui, porque é muito comum, tem até uma historinha que a gente usa para refletir em torno disso, a gente fala para nossa filha, filha, você é uma princesa, você é maravilhosa, você vai crescer e vai encontrar um lindo príncipe encantado que vai chegar num reluzente cavalo branco e vocês vão se casar e vão ser felizes para sempre. De repente, a gente vai repetindo, a menina vai introjetando esses ensinamentos, essas palavras, e de repente ela encontra o suposto príncipe encantado e se casam, e o príncipe vai embora e fica só o cavalo no casamento. Mas o mesmo acontece com o jovem. Meu filho, olha, você é um príncipe. Você é iluminado, você é perfeito. Você vai se casar com a santa. Aí o rapaz encontra uma moça, olha, é a santa de quem minha mãe e meu pai me falaram. Casam-se. A santa vai-se e fica só a anta no casamento. É uma brincadeira, é claro, mas com um grande fundo de verdade. Nós, aqui na Terra, nós sabemos que ainda não é um lugar de felicidade como almejamos, como vislumbramos. Aqui ainda é um campo de batalha, não contra os outros, mas contra as nossas próprias imperfeições, contra as trevas que ainda trazemos na alma. Lembram do cadinho? Tem muita coisa para derreter em altíssimas temperaturas da convivência, para que possa apurar o metal, eliminando as impurezas, apurar as almas, eliminando de nós as impurezas, permanecendo a luz e as virtudes. E eu perguntaria, quem de nós já teve a oportunidade de dizer aos seus filhos, filho, vem cá, ou filha, senta aqui com o papai ou com a mamãe. Eu queria te dizer uma coisa, filho, você vai sofrer muito na vida. Muitas lágrimas te esperam. Você vai errar muito. Como eu erro, como a sua mãe erra, o seu pai erra, todos erramos. Nós ainda não temos conosco o diploma de perfeição. Esse, só Jesus. Filho, mas está tudo certo. Tem nada de errado nisso, não. O importante é que tais erros sejam cometidos em busca de assertividade, meu filho ou filha. Isso é importante. Que os nossos erros não sejam conscientes, que a gente não tenha prazer no erro, na maldade, na exploração, na violência. Isso é importante. Agora, quanto a errar, e outra coisa, filhão ou filhona, você nunca vai estar só. Deus não nos desampara, Jesus não nos esquece, e eu, seu pai ou sua mãe, vou estar do seu lado. O mais importante, filho, não é nunca errar. O mais importante é sempre levantar depois que cair. Porque cada tombo vai deixar uma experiência em você. Quem de nós já falou para os nossos filhos assim, você não é o melhor, tem tanta gente melhor que você, mas isso não tem a mínima importância, filhote ou filhota. Nós não estamos aqui para triunfar sobre os outros. Nós estamos aqui para superar a nós mesmos, as nossas más tendências, domá-las.
Esse é o propósito. Filho, faça o certo sempre, custe o que custar. Mas vem cá, se você não conseguir, eu vou estar aqui para te apoiar. Mesmo se você errar, mesmo se você fracassar, eu vou estar aqui, sempre. Aliás, nem não vou estar aqui, vou estar do seu ladinho. Eu me lembro de uma situação de um grande amigo que me contou essa história. Ele me disse assim, que um primo fora preso. E ele, muito afeiçoado a essa criatura, então ele resolveu dar-lhe assistência. E chegando lá, esse primo estava muito aflito, nunca tinha vivenciado aquela experiência, muito aflito, e ele gritava: primo, primo, me ajuda a sair daqui, primo. E esse meu amigo me contou uma história que eu arrepiei na hora que eu ouvi. Ele virou para o primo e falou assim: não, eu vou trabalhar para coibir os excessos, para que nada excessivo te aconteça aí. No entanto, você precisa de responder pelo que você fez. Só que tem o seguinte: eu vou vir te visitar toda semana, se preciso for. Não vou te esquecer nem te abandonar. Lute daí. Aproveite esse momento para a sua regeneração. Eu vou te dar o apoio que eu puder te oferecer. E você se esforce para se reestabelecer. Olha que posicionamento lógico. São primos. Mas é um primo que se fez pai naquela hora. Porque o primo dele era órfão de pai. Olha que bacana esse familiar ofereceu ao outro primo. Lucidez, sensatez. Não desamparou, mas também não passou a mão na cabeça, como a gente diz e como a gente vê em algumas circunstâncias. Mas estava junto, estava junto. Não foi um discurso teórico, foi prático, verdadeiro. Estarei com você. É espetacular o que a doutrina espírita nos proporciona. E a dona Margarida Fernandes Orbilon nos relatou uma história no livro de autoria dela, chamado Marcas de Amor, muito interessante. Aliás, quem registrou a história foi Dona Irene. O livro é de autoria da Dona Margarida, mas a Dona Irene registrou uma página. E a Dona Irene diz assim: um dia estávamos numa sorveteria na cidade de Ipameri. Margarida e o esposo, eu, meu esposo e os nossos filhos. Enquanto os maridos discutiam o que gostariam de deixar como herança para os seus filhos, Margarida permanecia em silêncio. Até que o silêncio chamou a atenção dos demais e alguém lhe questionou: e você, Margarida, o que pensa em deixar de herança para os seus filhos? Ah, os livros espíritas. É a melhor herança que eu gostaria e que eu posso deixar para os meus filhos. Eles hão de ensiná-los o caminho da honra, da dignidade, da fraternidade. Eles vão ensiná-los a caminhar para a frente. Observemos. Dona Margarida não se preocupava com as conquistas financeiras, e sim com os valores imperecíveis da alma. Isso é sublime, isso é mais importante. É muito mais importante do que uma faculdade, um diploma que possa oferecer rentabilidade. Não vamos nos esquecer que as facilidades financeiras, que as aquisições intelectuais, bem como a beleza física, já foi motivo de muita dor e de muita queda para milhões de almas, inclusive nós mesmos.
E é para isso que a gente está aqui, para a gente rever, reavaliar valores. Meu filho Vitor Hugo hoje tem 13 anos. Nós, há um tempo atrás, possivelmente 8 para 9 anos no máximo, ele tem 2 amigos que ele gosta muito, e os amigos também gostam muito dele. Então, um final de semana os amigos vinham estar conosco, outro final de semana o Vitor Hugo ia para a casa deles. Um dia o Vitor Hugo falou: papai, olha, eu desconfio que os pais dos meus amigos não lhe oferecem uma boa educação. Eu falei: filho, mas por que você está dizendo isso, papai? Sempre eles chamam muitos amigos para lá e eles bebem muito, papai. A noite inteira ficam ouvindo som alto e bebem muito, muito, muito. Vocês estão percebendo as nossas crianças, o que é que eles esperam de nós? O que é que o Vitor Hugo observou? Essa não é uma atitude que vai ajudar os filhos. Os nossos filhos esperam mais do que isso de nós. Porque eles estão recém-chegados do plano espiritual. Ainda está fresco o propósito reencarnatório deles. Ainda está fresco o papel que a família deve exercer para auxiliá-los. Porque com bebida, com noitada, eles já têm ambiência, isso não ajudou em nada, não. Eles querem agora moral, é fraternidade. Querem e precisam, é Jesus. Eis aí o nosso dever. Um dia desse eu estava ouvindo rádio e uma moça, aqueles programas assim que alguém manda uma carta e o locutor lê e vai comentar. Enfim, uma moça mandou uma carta e ela falou assim: sou a única menina de uma família de 4 filhos, eu e mais 3 meninos. Talvez seja pelo fato de eu ser menina que eu fui poupada, mas os meus irmãos não. Quando eles erravam, meu pai os botava de castigo ajoelhados sobre grãos de milho e com um copo d'água equilibrado sobre a cabeça. Ai de quem deixasse cair uma gota. Eu ouvi aquela história e a gente cria, né? A cena. E aí eu lembrei de André Luiz, onde ele fala assim: corrigenda sem amor é só castigo. Corrigenda sem amor é só castigo. E em contrapartida eu lembro do Quincas Veloso. O Quincas fala assim para nós que o pai dele nunca chamava a atenção de um dos filhos que houvesse cometido uma falha em público junto dos outros irmãos. Até que um dia o Quincas falou assim: pai, eu já notei que quando é para chamar a atenção, o senhor chama em particular. Por que o senhor não conversa junto com nós? Porque às vezes aquilo até serve para nós também. Meu filho, eu jamais vou fazer isso. O seu irmão já está humilhado por outra situação, eu vou humilhá-lo ainda mais? Estão percebendo a diferença? Isso é corrigenda com amor. Isso não é castigo, é corrigenda com amor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho uma história que eu quero deixar para o final, mas eu não posso deixar de comentar uma frase da Madre Teresa que eu amo muito e que há poucos dias eu fui compreender que eu sempre adotava essa frase incompleta. Aquela muito conhecida que um repórter lhe pergunta assim: Madre, como eu faço para ajudar o mundo a melhorar? Lembra do tema da nossa reflexão? Família, berço da humanidade. Como eu faço para ajudar a humanidade a melhorar, Madre? Volte para casa e ame a sua família. Eu sempre disse essa frase, mas há poucos dias eu fui compreender que eu sempre pronunciei de forma incompleta. Volte-se para sua casa e ame a sua família. Eis a chave. Porque, gente, ajudar o mundo a melhorar é banir do mundo a corrupção, a ganância, o materialismo, o desamor, o ódio, o rancor, o egoísmo.
pai e a mãe de todos os vícios. A forma de eliminar tudo isso do mundo é voltarmos-nos para o ambiente familiar e ali nos desdobrarmos em entendimento e em amor, entendendo que um dia a nossa consciência vai reverberar uma voz íntima: que fizeste do filho que eu te confiei. Sabe por quê? Todos os médicos passaram por uma família. Todos os presidentes, todos os religiosos, todos os criminosos. E enquanto estiver no mundo uma pessoa falhando, significa que a família ainda não concluiu a sua tarefa de regeneração da humanidade. Esse berço, esse cadinho, ainda tem que aquecer mais vezes. Esses dias eu chegava de viagem e entrei aqui pelo bairro vizinho de onde eu moro, e eu avistei uma moça nova, passando na frente de alguns homens, e ela extremamente constrangida, passando de cabeça baixa, muito nova, de menor, com certeza, enquanto aqueles homens a fitavam. E eu fiquei pensando assim, enquanto essas mulheres ficarem, independente da idade, ficarem constrangidas ao passar na frente de homens que não conseguem enxergá-las como irmãs ou ver nelas a figura da própria mãe, a família ainda tem serviço. Volte-se para sua casa e ame a sua família. Lá está a sua tarefa principal. E eu tenho uma história para a gente finalizar, mas antes eu gostaria de chamar o Tárcio e perguntar, querido Tárcio, se nós temos algumas perguntas aí de quem nos acompanha. Por enquanto não, Edson. Se você quiser, pode contar a história. Fica à vontade. Então eu vou contar essa história. Ô, Tárcio, por falar nisso, eu tô te achando extremamente bonito e elegante. E eu acho que eu sei a razão disso. Você tá com a felicidade estampada em você, meu irmão. Qual que é o motivo? Eu acho que é gente nova. Gente nova chegando. Ô, Tárcio, como muda? Não muda, irmão? Com certeza. As prioridades, os pensamentos, né? Eu acho que a perspectiva de vida muda, né? Muda. Para melhor. Para melhor, com certeza. Tem desafios. Eu me lembro quando a Érica, que foi a minha primeira esposa, deu à luz o Rafael. Eu lembro que naquela noite o Rafael ficou lá no berçário. E aí o Dr. Túlio Marcolini falou para ela assim: Érica, eu vou te dar um comprimidinho para você dormir. Aí a Érica falou assim: Dr. Túlio, não precisa. Precisa, Érica. Vai ser sua última noite de sono tranquilo durante toda a noite. Mas só, tem os desafios? Claro que sim. Mas qualquer mãe e qualquer pai tornaria a revivê-los quantas vezes fosse necessário. Tudo vale a pena. Tudo. Com certeza. E a história que eu guardei é uma história que eu já contei tantas vezes, mas eu acho que ela se encaixa tanto na nossa reflexão de hoje, Tarso, talvez você até já tenha ouvido. Lá, quando eu residia em Patos de Minas, a diretora de uma escola incrustada no morro, no final da Avenida Brasil, que a época que eu residia, era o morro onde ocorria o tráfico maior de entorpecentes. E essa escola era assolada pela violência daquela comunidade.
E a diretora tentou ali inúmeras atitudes, atividades alternativas, sem muito êxito. Católica, a diretora da escola, diga-se de passagem, o que não é problema nenhum, claro, mas ela foi lá na instituição espírita, lá no Caminho da Luz, que nós frequentávamos, e levando uma proposta. Ela chegou lá e fez uma proposta, falou assim, olha, eu sou a diretora daquela escola, e lá a violência lá está muito acentuada, e eu preciso trabalhar para diminuir a violência. E eu tive uma ideia, eu queria convidá-los para fazer um trabalho de evangelização com as crianças aos sábados pela manhã. Eu vou providenciar lanche, merenda, lanche na entrada, uma merenda e almoço, uma refeição. Vocês não vão ter gasto com nada. Eu só preciso de vocês, da boa vontade e do material de vocês. O resto é tudo comigo. E eu me comprometo a fazer com que as crianças frequentem a aula de vocês. E duas amigas toparam, uma delas é a Noeli, toparam o desafio. Daí a uns 2, 3 meses, que a atividade já estava assim, enraizando-se, elas me procuram, Wellington, acho que você deveria ir lá conhecer, porque o trabalho está magnífico. As crianças estão entrando já num clima de disciplina, de entrosamento com a gente. Vai lá para você conhecer. E eu fui. Chegando lá, o zelador dessa escola morava dentro dela. Então, quando eu cheguei, nós chegamos um pouquinho antes, já tinha-se muitas crianças lá na porta, brincando, e era um dia de verão, muito calor. Quando faltavam uns 10 minutos para as 8 horas da manhã, os portões se abrem e as crianças foram entrando como um batalhão, assim, toda apressada, né? Aí o zelador se dirige a mim e fala, você quer ver um futuro marginal? Primeira vez que eu estava vendo ele, não o conhecia. Você quer ver um futuro marginal? E aquilo me impactou, a pergunta dele. Aí ele apontou para um menino de short, descalço e sem camisa. Só com shortinho. E sem cuequinha. Eu sei porque ele estava com desinteria e eu que fui designado para levá-lo ao banheiro quantas vezes ele precisou naquela manhã. Mas aqui eu fiquei tão incomodado com a fala desse moço, Tars, que me pediram para fazer a preleção do Evangelho, a leitura e o comentário. E eu mentalmente fui pedindo a Jesus que me orientasse, que trouxesse uma lição, que me desse discernimento, que fosse alusiva àquele fato, porque estava me martirizando demais a fala daquele zelador. Abriu o Evangelho. Se alguém te bater na face direita, ofereça a outra. E eu não entendi nada. Fui lendo, não entendi nada. Eu não conseguia relacionar a lição com o fato. Comentamos, mas aquilo não saía da minha cabeça. Aí eu fui entender melhor o que estava acontecendo. O Max fazia parte de uma família de 6 irmãos. E o pai estava preso por haver assassinado a mãe. E o Max morava com a vovó e um tio, o único filho solteiro da vovó. E a vovó, eu já a conhecia lá da cidade. Ela vivia pedindo esmolas pelas ruas de Patos com a faixa envolvendo a sua perna, porque tinha uma ferida gigantesca. E o tio era o traficante do bairro, o tio do Max. E o Max e os 5 irmãos moravam naquelas casas bem pequenininhas, que tem um quarto, uma sala, uma cozinha, tudo bem pequenininho, bem apertadinho. Então viviam ali, na companhia da avó e desse tio. Qual a face que o Max conhecia? Só da agressividade, da violência. Modelo, referência para o Max era o tio. Essa era a referência que ele trazia. Me mudo de Patos. Me mudei para Quirinópolis. Aí nós tivemos notícia
que a avó do Max desencarnou e o tio fora preso. E juntaram as pessoas da instituição espírita e adotaram as 6 crianças. O Marcelo adotou 2, o Dr. Dárcio adotou 2, e a Noeli adotou o Max. Daí a algum tempo, eu vejo uma postagem da Noeli no Facebook. O Max, já maiorzinho, ela sentada numa cadeira como essa que eu me encontro, o Max veio por trás dela, Tarso, e a abraçou cruzando os braços assim, e encostou a cabecinha dele na cabeça da Noeli. E ela fotografou certamente uma selfie. Eu chorei muito. Só aí eu fui entender a lição do Evangelho naquele dia. Ele conheceu outra face. Ele conheceu a face do amor. Ele conheceu a face de uma família estruturada. Ele conheceu a face do respeito. Minhas irmãs e meus irmãos, essa face que a Noeli apresentou a ele, se é que o zelador estivesse correto, evitou que no futuro o Max pudesse dar sequência ao trabalho do tio. Se é que isso também é um trabalho. A atividade do tio, melhor dizendo. Porque ele teve contato com outra face. E a gente pergunta, mas espera aí, existe um manual de criar filho? Existe. 100% de garantia de efetividade e de assertividade. O Evangelho de Jesus. 100% de garantia de eficácia. Não dá erro, seja a curto, médio ou longo prazo. Mas o resultado vem infalivelmente, pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual não alcançaremos o reino de Deus. Muita paz a todos, minhas irmãs e meus irmãos. Minha gratidão, Tárcio, gratidão a Marina, que me estendeu o convite, gratidão a toda a equipe do GELD e a todo mundo que teve a paciência de nos acompanhar e que tenhamos condição de voltarmos para as nossas famílias e amarmos a todos os seus membros, e que assim seja. Muito bom, meu amigo. Me chama muita atenção essa história do Max conectada com uma outra fala que você disse logo no começo, né, da reflexão, que é a necessidade combativa das pessoas, né? E você disse assim, nós devemos combater os nossos inimigos que estão dentro de nós. E se a gente for pensar assim, o Evangelho, a boa nova, ainda continua sendo nova para a gente. Jesus como esse modelo de paz, de paciência até, principalmente nesse quesito educação, ele continua sendo muito atual, né? Muito inovador ainda. Então, eu acho que a gente ainda está tão ainda vinculado a essas viciações, vicissitudes do combate, que a gente muitas vezes, assim, não sabe apreciar e disseminar a paz, né? Os valores, assim, de harmonia, de paz, são valores, assim, que a gente ainda tem que aprender a lidar com eles e apreciá-los, né? Divulgá-los na nossa sociedade. E aí eu li muito recente, até busquei aqui, uma frase do Khalil Gibran, que ele disse assim, indício divino, ame a seu inimigo, e eu obedeci, e amei a mim mesmo. Então, às vezes, falta um amor próprio mesmo, não é? Tarso, mas que frase fantástica. Eu fico
eu fico aqui admirado dessas frases tão felizes e simples dessas almas elevadas, né, companheiro? É tanta simplicidade que a gente, às vezes, tem dificuldade de perceber, né? A gente não tem sensibilidade de percepção da magnitude que tem, né? Um ensinamento assim. Porque o que seria o amar a si mesmo? Seria ter caridade consigo mesmo. Nós somos extremamente limitados e falíveis, né? Então, amando nós mesmos, a gente quer se engrandecer, quer buscar ali as falhas e combater os nossos próprios inimigos internos, né? Porque o que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, até no próprio lar, né? A gente às vezes estabelece como um campo de batalha, sendo que o campo de batalha ele tem que ser voltado para dentro, né? Para a gente aprender a instalar a paz no Esse é o bom combate, né? Eu, não é? Lembro do Chico, né, Tarso? Queres a paz? Tire o Z. Justamente. E o trabalho, ele vem como substituição desse combate, né? Porque é um meio útil de se empregar o tempo. E o trabalho no bem, né? Porque os espíritos se manifestam dizendo que, se você for olhar a raiz de todos os males, ali está o interesse pessoal. Então, muitas vezes, a gente trabalha pelo interesse pessoal, né? Quando a gente deveria separar ali o interesse pessoal de lado e trabalhar pelo bem. Exato. Não é? Meu amigo, eu agradeço demais. A gente aproveita sempre esses momentos, que nós possamos, em breve, né, que não demore muito, a gente possa estar reunido de novo, nas nossas viagens, nas nossas conversas, nossos bate-papos, nos nossos encontros, né, para comer uma pizza, para trocar uma ideia. Saudade disso, irmão. Nossa, isso faz... Agora a gente percebe o quanto isso faz falta, né? Verdade. Mas eu te agradeço demais, e em nome de todo o GELS também, todo o nosso grupo, agradeço todo o apoio que você sempre dá para a gente, todas essas reflexões boas, bonitas, como eu me lembro muito de uma fala sua sempre, que você diz assim, a nossa fala é sempre muito simples, mas sempre com amor, com carinho, né? E é um exemplo que eu tento emular de você mesmo, você, Wellington. Essa fala que seja simples, com simplicidade, mas carregada, né? De caridade, de amor e de instrução, né? Porque, assim, é igual você disse, né? Eu não sei se essa frase é do Chico, mas é uma gota de verdade, tem que ser ministrada por um oceano de amor, né? Então, eu acho que esses ensinamentos são essenciais. Te agradeço demais. Boa noite para você, para a Otávia. Grande abraço para os meninos também. Um beijão para vocês. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite para todos que nos assistem. Se vocês apreciaram aí o nosso querido Wellington, as suas reflexões, compartilhem, porque merece ser compartilhado, né? Quando falamos de evangelho, falamos do bem, porque eu acho que a gente tem que, ao invés de combater o mal diretamente, nós temos que tentar implementar o bem, né? Para que o bem substitua o mal e os erros, as viciações, as vicissitudes, que o bem seja a predominância, né, dos nossos tempos. Isso mesmo. Obrigado. Irmão. Eu que agradeço. Muita paz, viu? Fiquem com Deus. Você também.